Sabe quando a gente maratona uma série, rola o feed de uma rede social ou faz uma compra online? Pois é, por trás de tudo isso tem uma arquitetura invisível, sabe? Que trabalha sem parar. São sistemas distribuídos. Eles são basicamente a espinha dorsal do nosso mundo digital. E nessa análise, a gente vai desvendar direitinho como eles funcionam. E para começar, acho que nada define melhor a essência desses sistemas do que essa citação do pesquisador Leslie Lamport. É famosa, tem um toque de humor e resume perfeitamente o quanto tudo está interligado e, vamos ser honestos, o quão frustrante às vezes pode ser lidar com essa complexidade toda. Ok, vamos à definição. De um jeito mais formal, um sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que, para quem está usando, parece uma coisa só, um sistema único. O oposto disso seria um sistema centralizado, onde tudo, absolutamente tudo, roda num computador só. Pensa, por exemplo, num videogame antigo que rodava ali só naquele console. E pronto. Aí vem a pergunta óbvia: se é tão complicado assim, por que raios a gente se dá o trabalho de construir esses sistemas? A resposta está num dilema. Um dilema fundamental entre o que é simples e o que é poderoso. E essa complexidade toda se paga com 5 vantagens que são cruciais. A gente pode compartilhar recursos tipo impressoras e arquivos, vários processos podem rodar ao mesmo tempo, o que aumenta muito a eficiência, o sistema consegue crescer para atender milhões de pessoas e, talvez o mais importante de tudo, ele tem tolerância a falhas. Ou seja, se um pedacinho do sistema cai, o resto continua de pé, funcionando. Então o ponto principal é esse aqui, olha só. Com sistemas centralizados, a gente ganha simplicidade, tudo é mais previsível. Já com os distribuídos, a gente ganha a capacidade de escalar e de aguentar falhas, ou seja, resiliência. O preço disso? Uma complexidade e uma imprevisibilidade muito, mas muito maiores. É uma eterna troca. E, claro, essa complexidade toda nos leva direto para os grandes desafios, para os pepinos que a engenharia precisa resolver na hora de projetar esses sistemas. Os engenheiros têm que responder a 6 perguntas-chave. O sistema tem que parecer uma coisa só para o usuário? Ele precisa ser aberto para conseguir integrar componentes de tudo que é fornecedor? Como a gente garante que ele vai crescer junto com a demanda? E a segurança? Como proteger de ataques, como garantir que o serviço vai ser bom e, finalmente, como ele lida com as falhas que, vamos combinar, uma hora ou outra vão acontecer. Para conseguir lidar com esses desafios, ninguém começa do zero, né? Os engenheiros usam padrões que já existem, como se fossem plantas arquitetônicas mesmo, para dar uma estrutura para o sistema. E a planta mais comum, a mais fundamental de todas, é essa aqui, a arquitetura cliente-servidor. Ela é basicamente o ponto de partida para a maioria dos sistemas que a gente usa no dia a dia. Agora, o legal é como essa arquitetura pode ser dividida. Tem o modelo Thin Client, ou cliente leve, onde quase todo o trabalho pesado fica lá no servidor. Um navegador de internet é o exemplo perfeito. E tem o Fat Client, ou cliente pesado, onde uma parte do processamento acontece na nossa máquina. Pensa num caixa eletrônico que tem um software próprio rodando ali. Só que, para aplicações gigantes, com um volume de acesso enorme, 2 camadas não dão conta do recado. É aí que entra a arquitetura de múltiplas camadas, que basicamente adiciona mais especialização e, claro, mais capacidade de escalar. E esse slide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Num sistema de internet banking, por exemplo, o navegador é a primeira camada de apresentação. O servidor web que processa as regras do negócio é a segunda camada, e o banco de dados do banco é a terceira, cada um com a sua tarefa bem dividido. Tá, mas como é que essas camadas todas conversam entre si? A melhor analogia é pensar num restaurante. A interação procedural é tipo conversar com um garçom. A pessoa pede, ele responde, pede outra coisa, ele responde. É um de cada vez, uma conversa síncrona. Já a interação baseada em mensagens é como o garçom que anota o pedido todo e entrega a comanda para a cozinha. Ele entrega e sai para fazer outra coisa, não fica lá esperando. Isso é assíncrono. Agora vamos juntar todas essas peças para entender o modelo que domina a web hoje em dia. O software como serviço, o famoso SaaS, tem 3 características principais. Primeira, o software fica num servidor remoto, não instalado no nosso computador. Segunda, ele é totalmente gerenciado por um provedor. E terceira, o acesso é pelo navegador. É só pensar no Gmail ou no Google Docs. A gente não instala nada, só abre e usa. Para construir um bom sistema SaaS, a engenharia foca em 3 pontos. A configurabilidade, para conseguir adaptar o serviço para clientes diferentes. O multi-tenancy, que é a capacidade de servir vários clientes com uma única instância do software, o que é bem mais eficiente. E, claro, a escalabilidade,
para crescer conforme a demanda aumenta. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. No mundo onde nossos aplicativos e informações vivem cada vez mais em servidores de outras empresas, o que realmente significa ser dono dos nossos próprios dados? É uma questão fundamental para o nosso futuro digital.